A última parte do crente que se converte é o bolso. A última parte do crente a se converter é o bolso. E aí ninguém conhecia essa frase? Nunca tinha ouvido falar? Pois no meu tempo de criança era muito citada, né? E aí, e aí, se você está ouvindo pela primeira vez, eu queria perguntar, será que na sua experiência você acha que isso é um exagero? Não existe isso? O povo de Deus não tem dificuldade de converter o bolso? Ou tem um pouco de verdade nisso aqui, né? De fato, o povo de Deus ele tem dificuldade de contribuir com os seus bens para a obra de Deus. O motivo pelo qual eu estou perguntando isso, irmãos, é porque... Quer falar, Rafael? Eu lembrei de um irmão, né, que ele dizia que muitos conhecem ele, não vou citar o nome, Eu mas já sei quem é. já sabe quem é. Ele, depois de muitos anos de crente, muitos anos que eu digo, irmãos, é muitos anos mesmo. Ele veio converter o seu bolso depois que, através de uma música, né, do Zé Durão, acho que é Zé Durão. Eu sabia que era ele. Isso me lembrou um texto da palavra de Deus. Aqui ele se encontra em Mateus 23, vai dizer assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dai o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Vieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Dar o dízimo é muito importante. É muito importante. Deus está trabalhando no meu coração e eu confesso para a igreja inteira que eu não tenho dado o dízimo, né? Mas eu senti de Deus, porque eu estava orando, pedindo a Deus, Senhor, confirme em meu coração para mim pegar e devolver aquilo que não pertence a mim, né? E o Senhor começou a trabalhar em meu coração e eu senti o desejo de dar não por obrigação, mas por amor. Glória a Deus. E o texto ele vai dizer aqui que, irmãos, nós não somente devemos dar o dízimo, né, da hortelã, do endro, do cominho, mas o principal nós não devemos negligenciar, né? Que é que ele diz que é a justiça, a misericórdia e a fé. Dá o dízimo de coração, amém. Mas negligenciar essas três colunas principais na nossa caminhada cristã vai ser em vão, dar o dízimo. Que nós vamos converter o nosso bolso, mas também principalmente o nosso ser, né, pastor Tiago? Glória a Deus. Exatamente isso. Eu lembrei desse texto porque eu estou lendo novamente o Novo Testamento. Eita, aí eu passei pelos escribas e os fariseus. A lapada que Deus dá aqui E é na forte, vida viu? deles. De toda a Bíblia, irmãos, a gente está lendo a Bíblia, né, constantemente, de Gênesis a Apocalipse, e tem muita parte dura na Bíblia. Mas quando chega em Jesus, parece que o confronto é maior ainda, né? Jesus, ele vai realmente, ele tem coragem de dizer o que às vezes o homem abranda um pouco. Porque os profetas, eles foram duros, né? Ezequiel, Isaías, Jeremias, mas ninguém é como Jesus, irmãos. A luz que veio em Jesus não se compara à luz que Deus nos deu através das suas criaturas, né? Por maior que seja essa luz, a luz que tem em Jesus é a luz divina, é a luz perfeita. Então, quando Jesus fala, interessante que algumas Bíblias têm até em vermelho, né? Fica até mais forte ainda. Eita Deus, muito obrigado, Senhor, por essas palavras do teu filho. Então, irmãos, o motivo por que eu estou perguntando se você concorda ou não com essa frase é porque, dentre as muitas tentações que nós sofremos, uma delas tem a ver com o nosso bolso. Uma delas tem a ver com o nosso bolso. Dentre as muitas tentações que Satanás nos oferece, uma delas tem a ver com os nossos bens, com as nossas finanças. E que tentação é essa, pastor? A gente vai descobrir, abrindo a palavra do Senhor, lá na 9ª praga,
que fica em Êxodo capítulo 10. Por favor, abra comigo a palavra do Senhor no segundo livro da Bíblia, livro escrito por Moisés, vocês já sabem, capítulo de número 10, finalzinho do capítulo de número 10. Louvado seja o Senhor pela vida de cada um de vocês. Eu percebo que aos domingos pela manhã, os irmãos têm tido um compromisso de estarem na casa do Senhor. Isso é muito bom. A gente vê em uma igreja, alguns irmãos assumindo esse compromisso, independente do clima, os irmãos estão aqui. E eu creio que é para o crescimento espiritual, não apenas nosso, mas de toda a igreja. Irmãos, nós, aos domingos pela manhã, estamos em uma série sobre as 10 pragas. Já vimos 8 e hoje nós vamos meditar na 9ª, que é a penúltima praga. Depois dessa, só tem a 10ª. E aí aqui, a 9ª praga, ela se divide em alguns acontecimentos pequenos. E nós vamos ver rapidamente cada um deles, começando pela orientação de Deus. Deus sempre inicia dando uma orientação a Moisés acerca do que fazer. E aqui não é diferente. A gente vai ler o verso de número 21, e depois da leitura eu vou pedir um irmão para fazer uma oração, tá bom? Então, quem vai orar depois da leitura desse versículo? Para o microfone já ficar com você. Verso de número 21. Tem algum crente aqui? Opa! Quem é que está ali? Quem? A Nena. Glória a Deus. Irmã Helena, então a gente vai ler, Helena, depois você ora, tá bom? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 10 e 21. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu. Olha que interessante. E virão trevas sobre a terra do Egito. Trevas que se possam apalpar. Eita Deus. Pode orar. Maravilhoso Deus e Pai, graças te damos, Senhor Deus, por nós estarmos aqui reunidos a ouvir a Tua palavra, Teus ensinamentos, Senhor Deus. Abre o nosso entendimento, Pai, dá sabedoria, Amém, Pai, Deus. a cada um de nós, Pai, para que a gente venha entender, Pai, o que Glória o Senhor a quer Deus. falar conosco, Amém, Pai. Deus. Pai, nos ensina cada dia mais, Pai, a sermos, Pai, fiéis a Ti, Senhor Glória a Deus, Deus. grato por tudo, Senhor Deus. Tu não tem deixado faltar nada, Senhor Deus. Amém, Deus. Obrigado por essa palavra, Pai. Amém, Deus. Ajuda o pastor Tiago, Senhor Sim, Deus, a ter mais, que Deus possa abençoar ele, Senhor Deus, com mais entendimento, sabedoria, Senhor Deus, do alto do céu, Sim, Senhor. Deus. Assim como o Senhor deu a Salomão, Senhor Deus, Amém, que Deus. pediu a Ti, Senhor Glória a Deus. Deus. Faça também, Senhor, com Teu servo, Senhor. Amém, Deus. Assim que eu te oro e já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Deus. Glória a Deus. Irmãos, essa é mais uma das pragas em que Deus não manda Moisés avisar Faraó. Nós vemos que as pragas, elas se dividem entre aquelas que Deus diz a Moisés, vai até Faraó, vai até onde ele está e diz para ele o que vai acontecer. Porém, outras vezes, Deus não manda Moisés avisar Faraó. Deus apenas manda Moisés fazer algo. Já é para agir, Moisés, não precisa avisar mais o rei. Então, Deus vai intercalando. Em algumas ele avisa, em outras não, e assim acontece com a gente também. Tem coisas que Deus avisa, tem coisas que Deus repete o aviso, e tem coisas que Deus não repete, porque ele já avisou. Então, Deus não tem a obrigação de ficar repetindo o aviso que ele já deu. Se ele já avisou, ele avisa de novo se ele quiser. Mas o que me chamou a atenção aqui, irmãos, foi o gestual. O que Deus mandou Moisés fazer de maneira física. Você percebeu? O que foi que Deus mandou Moisés fazer? Estende a mão para o alto. Olha que interessante, irmãos. Estende a mão para o alto. Deus poderia operar um milagre sem que Moisés fizesse nada? Sim. Sem que Moisés estendesse a mão? Sim. Então é um detalhe. Essa questão física, ela é um detalhe. Mas eu percebo que é um detalhe frequente nas Escrituras. A questão física, a questão gestual, a questão das mãos, a questão muitas vezes da posição,
do que alguém faz fisicamente é um detalhe. Mas é um detalhe que Deus frequentemente está enfatizando na sua palavra. É como se Deus quisesse nos ensinar, irmãos, que nós devemos servir a Ele com o nosso coração, sim. Mas nós também devemos servir a Ele com o nosso corpo. Nós também devemos servir a Ele com o nosso físico. Então, às vezes, por preguiça ou até mesmo por vergonha, a gente se constrange, né, de fazer algo com o corpo. A gente, aqui nem tanto, em algumas igrejas ainda mais, né? As pessoas às vezes não têm coragem de se ajoelhar, as pessoas às vezes têm vergonha de levantar uma mão, né? Tem vergonha de ficar em pé, tem vergonha de fazer algo externo, algo físico. A vida cristã se resume ao físico? Não. Mas ela muitas vezes, irmãos, ela é expressa através do nosso físico. E na Bíblia, nos evangelhos, a gente vai perceber que muitas pessoas que receberam milagres foram pessoas que saíram de um lugar para outro. São pessoas que tocam na veste de Jesus, né? São pessoas que fazem algo fisicamente. Então, às vezes, no detalhe é que está a demonstração da nossa fé. Não é que o levantar a mão é que vai trazer o poder. Mas o levantar a mão, muitas vezes, é a minha demonstração de fé. É a minha demonstração de que eu creio em Deus, que Ele está aqui e eu vou expressar isso por meio do meu corpo. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Eu não estou dizendo que só tem uma maneira de orar, não creio. Né? Jesus orou na cruz, de braços abertos. Mas por que não, se está sentindo desejo de se ajoelhar? Eu conheci uma irmã que ela congregou aqui conosco, mas ela veio de uma igreja batista, né? E as igrejas batistas, de forma geral, elas não têm o costume muito de expressar por meio da adoração física, né? Palmas, nem pensar, né? Bater palmas em algumas igrejas. E aí ela veio dessa igreja, estava conosco aqui, mas disse, pastor, às vezes eu tenho vontade de me ajoelhar e eu tenho vergonha. Às vezes na adoração eu tenho vontade de levantar as mãos, mas eu fico assim tão presa, tão constrangida. Como isso é triste, né, irmãos? Que nós tenhamos vergonha de expressar algo para Deus. Eu sei, eu entendo a irmã porque eu já lutei muito com isso e ainda hoje. Né? Às vezes eu sou tímido, aí eu tenho vergonha também. Mas é algo que a gente tem que vencer. Deus merece a nossa expressão, Deus merece a nossa adoração. Não sendo para se mostrar, né, para aparentar algo que não está sentindo, mas se está sentindo, às vezes o dirigente tem que pedir para ficar de pé, né? Vai ter uma época que a gente vai chegar aqui na igreja que o dirigente vai pedir para se sentar. Quem crê? Quem crê em milagre aqui? Eita glória! Né? Por favor, se sentem, porque está todo mundo em pé, a gente já está a adoração todinha em pé, né, Rafael? Quem sabe um dia a gente chegue nesse nível. Mas eu acho interessante isso, irmãos. A questão gestual, a questão física, ela é uma das formas de nós adorarmos ao Senhor. Opa, irmã Helena. A Nena é? Para os íntimos, né, Nena? Senão vão pedir pix e tudo, né, Nena? Pode ser. Pastor, eu estava vendo que às vezes a gente pega um coletivo, né, cheio de gente, né? E às vezes palavra bonita para ônibus, né? Hã? Palavra bonita para ônibus, né? Coletivo. Né? Um coletivo, ônibus, né? E às vezes aparece um irmão falando da palavra de Deus. E às vezes a gente se envergonha. Verdade. De entrar num ônibus e sentar perto de uma pessoa, menos para dizer alguma coisa, alguma palavra. Jesus te ama, né? Jesus te ama, ou uma palavra de conforto, né? Verdade. Mas eu acho isso muito interessante, pastor, esses irmãos que entram no ônibus e fala, né? Embora que o povo não queira ouvir, mas está ali, vai penetrar no ouvido, né? Alguma coisa vai ficar no coração de alguém, no coração. Né? Nem todos aceitam. Muitos vai xingar, né? Mas a palavra de Deus é clara, né? Porque esses que não querem ouvir, né? Vai ter consequência. Com certeza. Pois é. Amém.
Eles estão obedecendo ao Senhor. E aqui também nós vemos a obediência de Moisés. Versos 22 e 23. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Moisés obedece à ordem de Deus, e a praga que Deus anunciou, ela acontece. A praga se referia à escuridão, uma escuridão inigualável, incomparável. Nesses últimos meses, eu diria, nós temos tido algumas quedas de energia, né? Algumas vezes a nossa fornecedora de energia, ela tem falhado. Às vezes, acho que domingo passado, inclusive, faltou um pouquinho, domingo de manhã, e aí voltou depois. Mas em casa também, à noite, chegou a faltar energia algumas vezes. E é ruim, né, irmãos? Quando falta energia. A gente vê pelos gritos que a gente ouve quando a energia volta, né? Porque se você nunca gritou quando a energia voltou, você não sabe o que é ser pobre, né? Você ainda não experimentou o que é pobreza. Porque a gente viu, voltou, né? Por quê? Porque é algo desagradável, você ter que andar pela casa, né, sem saber se vai esbarrar em alguma coisa. Ixi, rapaz, sem ventilador, a oração mais forte é para que volte antes da gente dormir, porque sem ventilador, né, é muito difícil. Então, irmãos, é difícil ficar sem energia. Um dos motivos é por causa da falta de luz, né, da escuridão. Só que aqui vai falar de uma praga, irmãos, infinitamente pior. Infinitamente pior. Vai se referir, inclusive, a trevas espessas. É quase como se desse para pegar na escuridão. Já pensou um negócio desse? Às vezes tem aquela escuridão que você ainda vê uns raios de luz, nem aquela escuridão misturada com luz. Mas aqui não, era só escuridão. Não tinha luz de lugar nenhum. Nem luz natural, nem luz de vela, nem luz de fogueira, não tinha nada. Não tinha nada. Né? Então imagina aí os egípcios acordando, e aí acordando 6 horas da manhã, digamos assim, e tudo escuro. Que estranho. Aí dava 8 horas, tudo escuro. Dava 10 horas e ainda tudo escuro. Meio-dia, continuava escuro. No dia seguinte, escuridão. No terceiro dia, escuridão. Ninguém saía do lugar. Ninguém saía da cama, porque era escuridão total. E aí, irmãos, não é muito difícil de imaginar contra qual divindade foi isso. Nós vimos que cada praga, ela ataca pelo menos uma falsa divindade egípcia. E aqui não fica difícil da gente saber que essa praga aqui, ela atingiu diretamente o deus Sol, que era um dos principais, Ra, né? Que era o deus do Sol. O Sol, para os egípcios, era um deus. Cadê o Deus dos egípcios durante 3 dias? Está escondido, viajou, adoeceu. Deus de Israel mostrando que quem manda no universo inteiro, mais uma vez, é Ele. É Ele que manda no sol, é Ele que manda na luz. Porém, irmãos, ainda era pior do que isso. Porque imagina aí, se fosse só o sol que não estivesse brilhando, né, a escuridão atrapalhando a luz do sol chegar, tudo bem. Mas pelo que a gente entende aqui, era toda e qualquer luz sendo vencida pelas trevas. Então, como eu disse, o povo não podia acender uma vela, porque a escuridão apagava. O povo não podia acender uma fogueira, porque a escuridão apagava a fogueira. Né? Então, não tinha luz nenhuma. Você imagina algo como isso? É algo inimaginável. Não tinha uma luz sequer em toda a terra do Egito. E olha por quanto tempo foi isso. Durou quanto tempo? 3 dias, né? 3 dias inteiros, sem luz nenhum.
que a gente vê aqui? Deus é luz, mas Ele também envia as trevas. Deus é luz, mas Ele também envia as trevas sobre alguém ou sobre algum lugar quando Ele quer, né? E não é só sobre os incrédulos que Ele faz isso, não, igreja. Por exemplo, lá em Amós, capítulo 8, versos 9 e 10, vai dizer assim, ó. Amós 8, 9 e 10. Sucederá que naquele dia, palavra do Senhor, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e entenebrecerei a terra em dia claro. Converterei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos, e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como luto por filho único, luto cujo fim será como dia de amargura. Farei com que o sol se ponha ao meio-dia. Aí você pergunta, pastor, contra quem Deus está falando isso? É contra os amonitas? É contra os moabitas? É contra a Síria? Não. O título vai dizer, o fim de Judá está chegando. Então era algo contra o próprio povo de Deus. O povo de Deus não estava valorizando a luz, que é Deus, então Deus ia enviar a escuridão, Deus ia enviar as trevas. Quando a gente não valoriza, irmãos, algo que Deus nos dá, muitas vezes Deus tira. Muitas vezes Deus vai tirar como disciplina, né? Nas parábolas, o Everardo quer falar. Nas parábolas, o que nós vemos? Muitas vezes o final de algumas parábolas de Jesus. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Né? Então é o servo inútil. Tem o nome de servo, mas não está fazendo nada para Deus. É o servo que não serve. Vai ser lançado nas trevas. Deus é luz? É. Mas Ele também faz experimentar as trevas, se necessário for. Né? E não apenas os incrédulos, o povo dele também. Verá. Pastor, eu vejo aqui, quando Deus mandou que Moisés estendesse a mão, que esses 3 dias passarem de escuridão, treva mesmo, sem eles poderem levantar do lugar, eles não enxergavam sequer nem 3 dedos à frente deles, porque a escuridão era grande demais. Com certeza. Então, se quando eles não só se apertaram na escuridão, também eu acredito que a fome e a sede apertaram eles. Já pensou, rapaz? Por quê? Porque eles, enquanto eles já estão na escuridão, mas aí estava tudo bem. Quando a fome chegou e a sede, que eles não poderiam acender uma luz, não poderiam fazer nada para comer, porque eles estavam plantados, sentados ali. Não tinha como sair. Então foi depois aí que, eu acho que foi quando o faraó chamou para que tirasse essa escuridão do meio dele, para que ele sentiu tanta fome, tanta sede mesmo, que talvez não foi nem pela escuridão, mas eu acho também que foi tanto pela fome e pela sede que já não estava mais aguentando. Interessante. Interessante, eu não tinha parado para pensar nisso, Verano. Mas realmente não dá para preparar comida, né? Beber água seria muito difícil. Então a fome e a sede vieram. E aí, será que dá para ouvir choro nesse momento, hein? Com certeza, muito choro aconteceu, né? Imagina o desespero dos egípcios. E ainda não era o fim. Deus ainda estava preparando outra praga. A boa notícia, mais uma vez, aqui, mais uma vez, Deus fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Porque diz que na casa do povo de Deus havia o quê? Havia luz, né? E é assim que tem que ser, irmãos. No mundo vai ter trevas, mas na habitação, na casa do povo de Deus, a luz deve ser encontrada, né? Deus nos capacita a termos luz na nossa casa. Amém? Depois disso, irmãos, nós vemos Faraó mais uma vez fazendo uma proposta, mais uma vez querendo barganhar com Moisés. Verso de número 24. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse, e aqui que está o ponto: ide servir ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado.
as vossas crianças irão também convosco. Irmão, se ninguém estava saindo do lugar, como é que Faraó mandou Moisés vir e Moisés veio? Mistério? É uma possibilidade, né, Gilson? Por revelação. O que mais? Outra sugestão. Se não dava para ver nada, como é que Moisés sabia que estava falando com o Faraó? Como é que o Faraó mandou chamar Moisés? Moisés colocou a lanterna do celular. É verdade. Como é? Como é, irmão? Ele veio até o palácio? Sim. É outra possibilidade. Eu acho, irmãos, que isso aconteceu depois dos 3 dias. Porque fala dos 3 dias no verso anterior, e aí depois diz, Faraó mandou chamar Moisés. Então, a minha interpretação é que os 3 dias passaram, e Faraó ficou com tanto medo, mas tanto medo, que mandou chamar Moisés depois dos 3 dias. Né? É a minha sugestão. Né? Só que aqui não diz. Então, olha, interessante o que a Lu falou. Sempre Faraó não mandava chamar Moisés enquanto a praga estava acontecendo. Mas o que Faraó fazia? Ore a Deus para que Deus retire a praga. Aqui ele não pede. Né? Então pode ser uma indicação de que a praga já tinha passado. Então é a minha sugestão de interpretação para isso. Né? Mas é interessante a gente pensar acerca disso. Irmãos, o que nós vemos aqui é que, mais uma vez, Faraó tenta limitar a ação dos israelitas. Lembra que ele já fez isso outras vezes? Primeiro ele falou em relação à distância. Ele disse, Moisés, tá bom, podem ir, mas não vão muito longe. Primeiro. Segunda vez, ele disse, Moisés, podem ir, mas deixem as mulheres e as crianças. Ou seja, vão, mas não levem as mulheres e as crianças, vão só os homens. E agora, pela 3ª vez, ele diz, vão todo mundo. Né? Vai todo mundo. Mas os rebanhos de vocês, o gado de vocês, fica aqui. Irmãos, assim também é Satanás na nossa vida. São as tentações que ele lança sobre nós. Primeiro ele diz, tá bom, sirva a Deus, mas não vá longe demais não. Não exagere não. Para que esse negócio de ir muito longe no servir ao Senhor. Depois ele diz, pode servir ao Senhor, mas não envolva a sua família nisso. Deixe seus filhos à vontade, né? Deixe eles decidirem por eles mesmos. Deixe eles aqui no Egito, vão só vocês. É outra tentação de Satanás. Não envolva os seus filhos no serviço de Deus. E nós já vimos que nós temos que rejeitar isso. Temos que todos nós juntos servir ao Senhor. Quanto nós pudermos trazer os nossos filhos, nós vamos trazer. Né? E agora, qual é a 3ª tentação de Satanás? Sirva a Deus, mas não envolva as suas posses nisso. Não envolva os seus bens nisso. Sirva só com a sua boca, sirva só com o seu corpo, mas deixe os seus bens de fora disso. Não envolva as suas posses nisso. Então essa é uma tentação, irmãos, de Satanás, e é uma tentação que muitos estão aceitando. E eu não estou falando apenas do povo evangélico, não. O povo católico também, né? Porque quando se fala de finanças, lembra-se logo dos crentes. Mas os católicos também. Inclusive, nesses dias eu vi algumas ministrações de padres, e eu até li um pouco a ministração do próprio Papa Francisco. E em uma das suas homilias, né, que eles chamam as pregações dele, ele falou sobre as conversões que o católico precisa experimentar. E aí teve uma parte que ele disse assim, católico convertido de coração, todos são.
católico convertido de alma, todos são. Aí ele diz, mas católico convertido de bolso, poucos são. Ele diz, poucos são. Ainda dá uma risadinha assim, ele. Poucos são. Né? Ele é argentino, né? Aquela, poucos são, poucos. E aí ele termina dizendo, a conversão verdadeira é aquela que atinge o bolso. Ou seja, para católicos, ele dizendo isso. Mas será que são só os católicos que têm dificuldade de servir ao Senhor com as suas posses, com os seus bens? Será que é, igreja? Só os católicos ou nós evangélicos também? Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, país de primeiro mundo, potência mundial, país protestante. A maioria lá não é católica, não. A maioria lá é protestante, viu? É crente, é evangélico. E na pesquisa, feita com mais de 1.000 evangélicos, concluiu-se que apenas 13% contribuíam com os seus dízimos. 13%. Não é nem a metade, igreja. Não é nem a metade. Sabe qual é a média de contribuição dos americanos em porcentagem? Alguém chuta aí? Quanto por cento da sua renda um americano crente contribui com a obra de Deus? Porcentagem, alguém chuta aí? 50%? 8%? 5%? 2,4% da sua renda. É a média de contribuição dos americanos evangélicos. Fazendo um cálculo, digamos que um americano ganhe $1.000. Ele contribui com $24 por mês. Ou trazendo para reais, se alguém ganha R$1.000, contribui com R$24 por mês. Crente, viu? Ou seja, é o troco. É o que sobra. Alguém chegou até a imaginar as cédulas e moedas conversando. Alguém fez uma imaginação. E aí a cédula de 100 diz, nesse final de semana, eu estou indo viajar. Aí a nota de 50 diz, pois eu estou indo para o shopping. Aí a nota de 20, pois eu estou indo para uma lanchonete. A nota de 10, eu estou indo para o parque. A nota de 5, eu estou indo para a sorveteria. A nota de 2, eu estou indo para o bar. Aí todas as cédulas olham para as moedas e perguntam, e vocês? Estão indo para onde nesse final de semana? E as moedas cabisbaixas dizem, nós, como de costume, estamos indo para a igreja. Eita Deus. Infelizmente, irmãos, essa é a realidade de muitos do povo de Deus. Estão servindo ao Senhor? Sim. Mas não estão envolvendo os seus bens nisso. Não estão envolvendo a sua renda, a sua posse. São todos, pastor? Não. Não são todos. Isso a gente pode ver na resposta que Moisés dá. Olha qual é a resposta que Moisés dá para Faraó. Versos 25 e 26. Respondeu Moisés, também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios de holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará com vocês, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Mais uma vez Faraó propõe e mais uma vez Moisés dispõe. Disponha, Faraó. Nós não aceitamos essa sua proposta. E ele faz isso de forma firme. Nós vamos levar as nossas posses para servir ao Senhor, sim. E ele faz de forma submissa. Nós não sabemos o que Deus vai pedir. Tudo é dele, mas vai ser como ele orientar. Vai ser como ele nos disser. E o que eu acho interessante, irmãos, é como Moisés começa.
ele começa dizendo: Faraó, não se engane não. Você quer que a gente deixe os nossos rebanhos aqui? Você vai nos dar rebanhos, Faraó, para nós servirmos ao Senhor com eles. Você vai acrescentar ao que nós já temos. E é exatamente isso que acontece no final. Os egípcios, eles enriquecem o povo de Deus. Então, irmãos, aqui nós vemos uma das consequências de quem decide ser firme em servir ao Senhor com os seus bens, né? Deus vai usar alguém para acrescentar na nossa vida, né? É promessa de Deus isso? Se eu sirvo ao Senhor com os meus bens, Deus vai ser fiel comigo, sim ou não? Deus vai me abençoar, sim ou não? Sim, em todas as áreas, inclusive na área material também, né? Paloma. Amém. Pastor, esses dias eu estava vendo no Instagram uma mãe que é cristã, né, e ela faz pregações. Aí ela estava dando testemunho da filha dela. A filha dela tinha ganhado um dinheiro, né, criança, uns 5, 6 anos, tinha ganhado um dinheiro. Aí ela disse assim: não, mamãe, eu quero comprar tal brinquedo. Ela disse: não, esse brinquedo não dá. Ela: não, então eu quero comprar aquele outro. Ela: não, minha filha, esse aí também ainda não dá. Aí a menina foi dando várias sugestões, e ela disse assim: não, primeiro a gente tem que dar o dízimo. Aí a menina disse assim: o dízimo? Não quero dar o dízimo, não. Aí ela disse assim: mas todo domingo você não dá o dízimo feliz lá na igreja? Ela: com o seu dinheiro, com o meu não. Eita Deus. Então, assim, era uma criança que ela já tinha costume de dizimar. Mas ela sempre dizimava com o dinheiro dos pais. Né? Ela estava dando aquele testemunho, tipo assim, ela sempre deu com alegria na hora de dar o dízimo. Mas no dia que foi mexer no bolsinho dela, ela já não quis dizimar, né? Então, às vezes tem até isso, né? A pessoa quer dar, mas não quer dar do seu. Né? É verdade. Mas aqui a gente vê, né, como Moisés, ele quer dar além do que ele tem, né? Além do dele, ele ainda vai dar do povo do Egito. É verdade. E é a idade certa para a gente começar, né, irmãos? Eu creio que quando alguém cresce, é claro que quando a gente se converte, a gente aprende. Mas quando alguém já cresce com essa mentalidade, às vezes a gente faz isso, a gente começa dando do nosso, né, para os nossos filhos darem, mas aí chega aquele momento em que você dá na mão dele para ele. E aí ele vai sentir aquele choque, né? Vai perder um pouquinho a aparência que vai perder. Mas, na verdade, quando ele entender que aquele todo foi Deus que deu, aí ele vai ser mais fácil dele contribuir, né? E a idade certa realmente é quando é criança. Suiane. Amém, pastor. Também, acho que está com uns 2 meses, mais tardar 2 para 3 meses que eu, para a glória de Deus, firmemente estou fiel no dízimo. Para a glória de Deus. E a primeira coisa, é como se fosse assim uma obrigação assim do coração, que a primeira coisa que você se lembra, não dá logo o dízimo, porque aparece tudo. Tem que pagar isso, tem que comprar aquilo, está faltando isso, está faltando aquilo. Eu não, vou entregar logo o dízimo, porque o resto está dando certo. E desse tempo, de 2 meses para cá, eu tenho vivido milagres. Milagres. Viver coisas assim mesmo. É porque a gente vê que Deus nos domina. O que acontece? Ele fala que vai repreender o devorador e verdadeiramente ele repreende o devorador. E às vezes o maior devorador são as nossas vontades, né? E Deus, ele tem dominado muito as nossas vontades sobre o que precisa e sobre o que quer, né? E Deus tem colocado um equilíbrio na minha vida depois que eu comecei a ter essa fidelidade. E tenho até um testemunho para contar, que já faz uns dias que era para me ter dito até para a pessoa que aconteceu isso e eu não falei. Há um tempo atrás eu senti de abençoar umas meninas, né? Senti de Deus mesmo de abençoar elas. E eu sei como é que eu vou abençoar, Senhor, e me mostrou o local que levasse e tal. Amém, Senhor. Estou podendo não, mas vamos. Quando eu fui, aí passou, aí a mulher parcelou. É incrível como Deus faz. Quando eu fui ter a condição de pagar o último pagamento, eu paguei justamente o valor da bênção que eu tinha dado há mais ou menos 2 meses atrás. Meu Deus, Senhor, como o Senhor é perfeito desse jeito? Eu pagando a mulher, quitando ali a dívida, foi um pouco a mais do que o que eu tinha dado, da bênção que eu tinha abençoado uma família. Meu Deus, como Tu és fiel, Senhor. A gente, às vezes,
fica querendo duvidar sobre o que Deus manda a gente fazer para o próximo, né? Não, mas eu não estou podendo. Deus diz, faça que eu sei o que eu estou fazendo. Às vezes Deus quer ver a sua capacidade de generosidade. Deus não, né? Você tem que saber. Você fala tanto, né? Louva tanto a Deus, dizendo que é generoso, que faz a vontade do Senhor. E Deus te testa, né? Você vai testar para você mesmo, para saber o seu grau do que você está aprendendo de mim. Glória. Então, é como se a gente está fazendo, depois que faz, meu Deus, Senhor, eu fiz isso. E o Senhor mandou e Ele honrou e eu confiei. E meu Deus, em pequenas coisas a gente vê a grandiosidade do Senhor. E o que eu peço a Deus é que seja assim sempre, né? Hoje a gente está entendendo, ontem a gente compreendeu, hoje nós estamos exercendo. E que a gente nunca esqueça, né? Para a glória de Deus. Amém. Obrigada. Glória a Deus. Eu tenho sido testemunha, né, dessa transformação da Suiane. Realmente era algo que ela tinha dificuldade. E aí eu falei algumas vezes e depois fiquei só orando, né? Mas aí Deus falou com ela pessoalmente, ela entendeu, e de lá para cá ela realmente tem praticado, né? Lu. Opa, obrigado, irmão Gilson. É como a Suiane falou, Deus realmente, Ele lembra a gente, né? Eu quis barganhar com Deus. Eita, né? Deus, Senhor, né? Eu disse assim, ó, não, Senhor, não vou conseguir te dar os 10%, mas eu vou tirar aqui só a metade. Aí pronto, daí a metade, né? E não, tá certo, pelo menos o Senhor sabe que eu dei fiz de alguma coração, coisa, né? Eu dei de coração, né? Eu dei alguma coisa. Aí, só que Deus realmente, Ele lembra a gente. E o que aconteceu? Na quinta que eu dei, né? Quando foi na sexta, eu acho, eu fui para o Maracanaú e eu fui fazer umas coisas lá que eu tinha que fazer. E acabei tendo um prejuízo que era referente ao restante do dízimo. Ah, pensou. Aí eu disse assim, não adianta barganhar, não. Não rende não rende não. Não dá Glória certo. a Deus. Como é, Everardo? Vai ler Malaquias 3 não, né, Everardo? Glória a Deus. Pastor, eu vejo aqui, quando Moisés, ele diz assim, né? No 25, né? Sim. Aqui. Respondeu Moisés, também tu nos tem de dar em nossas mãos o sacrifício. Quando Moisés fala disso para Faraó, Moisés não está falando com o rebanho dele. Está falando com o rebanho de Faraó. Sim. Tu também vai ter que nos dar nas nossas mãos. Vai ter que acrescentar. Acrescentar. Embora que tu não queira, mas Deus, é como se dissesse assim, embora que tu não queira, mas Deus vai fazer com que tu possa nos dar de tuas mãos o sacrifício. Já que tu não quer liberar o meu povo nem um rebanho, mas tu mesmo é quem vai dar a nós esse sacrifício, para que nós sacrificamos, né? Em nome de Deus. Moisés falou com ele, tu também, né? Exatamente. É uma palavra que, pela ordem de Deus, Moisés apontou para ele. Nós não levará só nosso rebanho, né? Nossos filhos, nossas mulheres, mas também tu vai nos dar esse privilégio de tuas mãos para que nós possamos fazer esse sacrifício. A maior ilusão, Everardo, do ser humano é não querer perder algo para Deus. Porque quando a gente pensa assim, não, eu não quero perder algo, a gente acaba perdendo tudo. Né? Por exemplo, o incrédulo, ele não quer entregar a vida dele para Jesus. Ele não quer perder a vida dele para Cristo. O que vai acontecer quando ele morrer? Ele vai perder tudo, né? Então, perder algo para Deus, na verdade, é um ganho. Porque Ele nos dá infinitamente mais do que aquilo que a gente entregou para Ele. Né? Então, uma das promessas, Everardo, que a Bíblia nos mostra, quando a gente... Estão testando aqui o microfone, né? Quando a gente serve ao Senhor com os nossos bens, é que Ele não vai deixar faltar. Ele vai ser fiel. E muitas vezes, irmãos, quem tem essa experiência de Deus dar ainda mais do que a gente precisa, né? Deus nos faz abundar.
em relação às posses, né, irmã Lediane? Mas Lediane tem testemunho para contar, viu, menina? Amém. Um testemunho fresquinho. Eita, a respeito glória! disso, né? Semana retrasada, na sexta-feira, o Alexandre ainda estava nos trâmites ainda de ficar, botar currículo e tudo, as propostas de emprego, né? Que estava para dar certo. E aí nós fomos no Maracanã resolver um negócio. De manhã eu estava com R$300 para pagar a fatura do meu cartão, que eu comprar as coisas do din-din, né? E aí eu compro no cartãozinho de crédito os insumos, né? Que dá ali para alguns dias para fazer. E aí, quando que eu arrecado o din-din, eu pago a fatura. É assim, né? E aí eu estava... De manhã eu abri o aplicativo, vi lá os R$300, pronto, vou pagar minha fatura. Aí eu disse, não vou pagar agora, vou pagar mais tarde. Nós fomos no Maracanã. Na rotatória do Cefet, a gente vindo, o Alexandre desviou aqui o olhar um pouquinho, aí pá, bateu na traseira do carro, aqui na frente. Bem na rotatória, aí eles, poxa vida, e agora e tal? Descemos do carro, era um rapaz jovem, eu disse boa tarde, o Alexandre falou com ele. Aí o Alexandre foi olhar o prejuízo lá do carro do cara, aí o cara, não, aqui é uns 450 a R$500. Que é uma moto E nova. eu fiquei assim, distante, né, vendo o Alexandre tentando ali resolver. Achei, não, anotei o meu número, sem ter como. E aí o Alexandre voltou, acho que para ver alguma coisa no nosso carro. Eu disse, rapaz, vamos tentar resolver. Aí eu entrei na história, né? Vamos tentar aqui resolver. R$300 pago aqui, que é o que eu tenho aqui no Pix agora. Ele, não, então vamos resolver logo aqui mesmo. E aí, pá, eu fiz ali mesmo na hora, tal, os R$300. Eu disse, Deus lhe abençoe, desculpa aí e tal. Ele disse, não, isso acontece, só um descuido mesmo. E aí nós fomos para casa. Eu disse, Jesus... Ainda bem que eu nem paguei essa fatura, porque se eu tivesse pagado, ia ser mais, né? Irmãos, quando foi assim umas 9h30 para 10h, eu recebi uma notificação no Nubank, né? Você recebeu um Pix. Aí eu fui olhar, era R$400. Meu pai. Aí eu olhei, isso aqui está errado. Aí eu vi o nome de uma irmã, que nem se congrega aqui, uma irmã que se congregou comigo lá no Maracanã. E que ela já tinha... comprado din-din lá em casa, tinha pagado no Pix e tudo, né? Às vezes ela vai lá para casa, passar umas tardes lá, para conversar e tudo. E aí eu disse, menina, eu vou já olhar aqui o nome da irmã, se é esse aqui mesmo, todinho, né? Que eu só conhecia pelo primeiro nome. Aí era exatamente o mesmo nome. Aí eu mandei um zap para ela, né, de manhã cedo. Disse, irmã, eu acho que a senhora foi pagar alguma coisa ontem a alguém e pagou errado. Porque eu recebi ontem um Pix, eu fui até conferir se era o seu nome mesmo, do dia que a senhora me pagou aqui o Pix do din-din. E é o seu nome mesmo. Confira aí o que a senhora comprou ontem à noite, que eu acho que a senhora fez o Pix errado. Aí, mais tarde, ela me mandou, não, irmã Lídia, não foi errado, não. Eita, Deus me tocou para me semear na sua vida. glória É a Deus. seu para lhe abençoar. Aí eu disse, pois então eu vou lhe abençoar com testemunho. Só para a senhora edificar mais ainda a sua fé, e que quando Deus lhe impulsionar a fazer algo, faça, porque é de Glória a Deus. Aí Deus. fui contei o que tinha acontecido à tarde. Eu disse, então agora eu vou pagar a minha fatura. Foi no mesmo dia, Lediane. Aí eu paguei no outro dia de manhã, né? Mas Ainda não ela estava enviou no vencida, mesmo dia, né? foi? Ela enviou no mesmo dia do prejuízo. Já pensou, rapaz? No mesmo dia. Aí ela ainda enviou a mais, né? Porque depois foi 300. Ela enviou 400. Então, Deus, eu sempre digo aqui para as mulheres, Deus é Deus de detalhes. Glória né? a Deus. Deus é Deus de detalhes. Aí eu vou contar um que aconteceu na quarta-feira. Não disse que ela tinha testemunho? Na quarta-feira, o ventilador, o pé do ventilador das meninas quebrou. É aqueles de coluna, né? Sim. Tirei o do meu, coloquei no delas, tal, ajeitamos lá um outro para nós. Aí eu fui no Maracanã para tentar ajeitar o nosso. Aí não tinha a base do pé, né? Não tinha. Voltei para casa. Aí o irmão do Alexandre fez lá uma gambiarrazinha para ele funcionar, né? Chego aqui para a oração, lá se vê a irmã Suiane arrastando um pé. Só o pé, igual. Só a base, só a Igual
a base que era do das meninas e tal. Igual. Aí ela disse, irmãs, e lá se vinha arrastando, eu ia jogar isso aqui no lixo, mas aí eu disse, não, vou levar, vai que dá para enfeitar alguma coisa lá no Dia das Mulheres. Desse jeito. Para usar como coluna. Eu disse, não, senhora, a senhora não trouxe aí para isso. Aí fui contando para ela. Eu disse, me dê que isso aqui é meu. Já se apossou. Isso aqui é meu, porque hoje eu fui atrás de um pé igual a esse. Eita, Deus. Igual. Aí eu falei de novo para as meninas ficaram olhando, né? Eu falando para as meninas. Eu disse, me dê o meu pé que eu vou levar ele para casa. Glória porque a foi Deus. o Senhor que não lhe permitiu você jogar fora. E ainda foi o Senhor que lhe fez você vir na sua casa e arrastando esse pé até a igreja. Desse jeito, viu? Então, E assim, Deus é Deus de detalhes. Ela ainda tinha dito, Tiago, joga isso aqui fora. Deus de Né? detalhes. Aí Deus fez eu esquecer. Eu não lembrei, não joguei fora. Aí ela apareceu, quarta-feira, 6 horas. Tiago, levar lá para a igreja, que pode ser que dê para enfeitar alguma coisa. Eu disse, tá bom, leve. Aí ela chegou em casa contando. Rapaz, deu tempo nem eu subir a escada. A irmã Lidiane disse que era dela. Que Deus tinha mandado. Como é que Deus se importa, irmãos, com os detalhes da nossa vida, né? Com o vento que a gente vai ficar recebendo à noite, né? Espantando as muriçocas. Deus é maravilhoso, irmãos, é maravilhoso. Às vezes alguém muito rico, antes de morrer, ele faz um testamento e diz, eu quero que fulano de tal cuide das minhas coisas, né? Cuide das minhas posses. Por quê? Porque ele sabe que aquela pessoa vai representar os desejos dela, né? Assim é o nosso Deus, irmãos, ele está vivo, mas ele quer confiar os seus bens a quem vai representar os seus interesses aqui na terra, né? A quem vai honrá-lo com os bens que ele dá. Para Deus não é difícil dar R$400, R$1 milhão, mas como é que está o nosso coração? Está nele ou está no que ele vai dar? Né? Tem que estar nele, porque se estiver nele, irmãos, vai ser infinito o agir de Deus na nossa vida, vai sair pix de onde a gente nem imagina, né? Para surpresa nossa, como um dia desse eu recebi e eu nem acreditei. De onde veio? Né? É porque Deus usa realmente quem Ele quer. Amém? Então Moisés rejeita e ainda diz, Faraó, você vai dar do seu para a gente servir ao Senhor. Você vai acrescentar na nossa vida. E aí como é que Faraó reage a isso? Para a gente caminhar para o final. Verso de número 27, diz, o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-lo ir. Então aqui nós vemos que mais uma vez o coração de Faraó é endurecido. Só que mais uma vez é por parte de Deus. As primeiras vezes, lembra, Faraó endureceu o próprio coração. Deus falou, Deus convidou, Deus chamou, Deus mostrou, Deus usou pessoas, Faraó de coração duro. Nas últimas pragas, é Deus que endurece o coração de Faraó. Então isso serve de alerta para nós. Deus está falando com você? Não endureça o seu coração. Senão vai ter uma hora que Deus vai fazer o que a irmã Leidiane leu no início. Ele vai entregar a sua própria vontade. Então é isso que você quer? Pois a partir de agora é isso que você vai ter. Né? É assim que você vai viver. Então Deus tem essa capacidade de endurecer o coração de alguém em relação a um propósito. Não é para salvação isso aqui, para ir para o inferno, não. É para não deixar o povo ir. E aí, irmãos, nós não vemos apenas o endurecimento de Faraó, mas também uma ameaça que ele faz. Olha Faraó mostrando suas garras agora. Né? Olha o verso 28. Verso 28. Disse, pois, Faraó a Moisés, retira-te de mim e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Irmãos, aqui Faraó mostra quem ele realmente é. E por que eu estou dizendo isso? Porque em alguns momentos Faraó deu uma de piedoso, né? Faraó deu uma de arrependido, Faraó deu uma de crente. Para quê? Para conseguir algo. Mas quando ele viu que ele não ia conseguir o que ele queria, aí ele mostrou quem ele realmente é. Pois sai da minha presença. Porque se você olhar para o meu rosto de novo, você morre. O que é isso? É Faraó tirando a capa. Irmãos, muitas vezes pessoas se aproximam da igreja, né? Se aproximam de Deus, tem aquela piedade, olha, parece que está arrependido, mas não, está querendo alguma coisa. Não é um arrependimento verdadeiro, né? Às vezes está querendo um partido da igreja. Já vi muito rapaz fazer isso, né?
Chegou na igreja, todo santinho. Para quê? Para namorar com alguém. E aí acabava o namoro. Cadê o rapaz? Nunca mais apareceu, né? Mulheres também, com bons partidos da casa de Deus, né? Que tem também, né? Rapaz que é bom partido. E aí, irmãos, pessoas às vezes querendo um casamento restaurado. É errado buscar a Deus pela restauração do casamento? Não. Mas o que eu digo para algumas pessoas que me procuram? Pastor, minha esposa me deixou, eu fiz coisas erradas, meu marido. Amém, meu irmão, que bom que você está aqui. Faça o seguinte, busque a Deus por Deus. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, que o resto Ele faz. Mas não venha por causa de casamento, não. Porque se Deus te der o casamento, você se afasta dele de novo. Busque por Ele. Aí eu dou sempre o exemplo da camisa, né? Se você colocar o primeiro botão certo, os outros botões serão colocados no lugar certo. Mas se você colocar o primeiro botão na casa errada, aí o resto desestabiliza. Qual é o primeiro botão? É Deus. Coloca Deus na primeira casa, Ele faz o resto. Coloca o casamento na primeira casa, coloca o emprego na primeira casa, coloca a saúde na primeira casa, que o resto desmorona. Então, busque ao Senhor pelo Senhor. Então, o faraó não conseguiu o que queria, e agora ele mostra quem ele é. Não tem nada de arrependimento, não tem nada de conversão, não. O faraó é um realmente coração endurecido por ele e também pelo Senhor. E aí Moisés, qual é a resposta final de Moisés? Verso 29. Respondeu-lhe Moisés, bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Irmãos, sem saber, Faraó usou uma palavra que vai ter a ver com a última praga. Que palavra foi essa? Morte. Olha, se você olhar para o meu rosto de novo, você morre. Sem saber, ele estava anunciando a 10ª praga, que vai ter a ver com morte. E aí Faraó pensou que ele controlava quem morria. E ele vai perceber que quem controla não é ele, quem controla é o Senhor. Moisés fica amedrontado? Bem que você falou mesmo, nunca mais vou ver o seu rosto. Essa foi a sua última chance. Irmãos, Moisés, ele não é mal educado, em nenhum momento. Moisés falta o respeito, ele é sempre respeitoso, como Daniel foi, como nós devemos ser com as autoridades, seja ela quem for, respeitosos. Mas Moisés foi firme. Moisés não se amedrontou. E é interessante o que vai dizer sobre isso, porque isso fica para a história. Essa fé de Moisés, essa coragem de Moisés entra para a história. Porque lá em Hebreus 11, 27, no Novo Testamento vai dizer assim, ó, pela fé, ele, Moisés, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Moisés não se preocupou com a cólera do rei. É como se ele estivesse vendo Deus ali. Deus está aqui do meu lado. Esse rei pode fazer o que contra mim? Né? Então ele não se amedrontou, ele permaneceu firme. E assim deve ser o cristão. Mal educados? Não. Firmes? Sim. Né? Vamos fazer que nem os 3 amigos de Daniel. Ó rei, quanto a isso nem precisamos responder. Olha aí, foi educado. Se o nosso Deus quiser nos livrar da fornalha, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, a gente morre. Mas a outro Deus a gente não adora. Me perdoe. Deus abençoe você. Assunto encerrado, não se fala mais nisso. Onde é o caminho para a fogueira, a gente vai para lá agora. Né? E aí Deus os protegeu. Ao invés de 3, tinha 4. Né? E nós sabemos quem é o 4. O próprio Filho de Deus. Voltando então à pergunta do início, fiz uma pergunta, o que você acha da frase, a última parte do cristão que se converte é o bolso? Você concorda ou discorda? E nós vemos que, felizmente, essa não é a realidade de todos. Essa não é a realidade de todos. Existem muitos crentes fiéis. E esses crentes fiéis é que estão sustentando a obra de Deus.
porque eles contribuem por eles e pelos outros. É impressionante isso. Porém, essa é a realidade de muitos. Muitos, infelizmente, ainda não converteram o próprio bolso. E aí, o que é que esse texto nos mostra? Quem contribui, recebe promessa do Senhor. Recebe alegria, recebe alívio, recebe recompensa. Porém, quando nós fechamos o coração, nós estamos desagradando ao nosso Deus. A pergunta então é: em qual desses dois grupos nós nos encontramos hoje, igreja? Em qual desses dois grupos nós nos encontramos hoje? Os que servem a Deus com os seus bens ou os que não estão servindo a Deus com os seus bens? E aí eu lembro do que Martinho Lutero falou. Existem 3 conversões para o cristão: a conversão do coração, a conversão da mente e a conversão do bolso. Que possamos nos converter, não apenas em uma área, mas em todas. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Fique de pé. Lembrando que logo mais à noite, nós vamos continuar adorando ao Senhor em nosso culto das 18 horas. Senhor Deus e amado Pai, eu quero agradecer ao Senhor por mais esta manhã, na qual nós pudemos, Senhor, nós tivemos o privilégio de nos ajuntarmos para Te adorar, para orarmos a Ti e também para aprendermos mais da Tua palavra. Senhor, nos perdoa se há algo em nós que não tem Te agradado. Senhor, o principal não é o que o homem está vendo, mas o que o Senhor vê em cada um de nós. Então, se há alguma área da nossa vida na qual nós não temos demonstrado uma conversão genuína, uma conversão verdadeira, que o Senhor nos esclareça, que o Senhor tire as nossas dúvidas e que o Senhor tire a maldade dos nossos corações. Pois o nosso desejo, Senhor, é Te servir por completo, como o Senhor também por completo se entregou a cada um de nós. O Senhor não se entregou apenas em algumas áreas, o Senhor se entregou por nós em todas as áreas. E é o que nós queremos, porque é isso que o Senhor merece. Pai, fala aos nossos corações. Pai, muito obrigado por aqueles que têm entendido a importância, Pai, de contribuir na Tua obra. Que o Senhor continue abençoando mais e mais. Pois tudo isso eu peço e já agradeço, em nome de Jesus Cristo, que a graça do Senhor, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Um ótimo dia a todos, que Deus os abençoe.